Queridos alunos do curso de Letras, na aula anterior falamos sobre o tema Organização do Sistema de Ensino Brasileiro. Vimos como está organizado o sistema educacional brasileiro, os níveis e as modalidades de ensino, o caráter flexível da legislação educacional vigente e a inter-relação do sistema nacional com o sistema estadual, municipal e escolar. E hoje falaremos sobre a segunda unidade do nosso caderno didático, que é sobre o currículo do ensino básico na legislação brasileira. Antes de iniciar, gostaria de salientar a importância da leitura do caderno didático, bem como a participação nos fóruns de discussão. E não se esqueçam de que, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Agora iremos dar continuidade à nossa disciplina. Então vamos começar? Peço a vocês que peguem papel e caneta ou seu lápis e façam as anotações que julgarem importantes, ok? Nessa segunda unidade, nós vamos discutir o currículo no ensino básico expresso na LDB e nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, para analisarmos e compreendermos a sua trajetória no contexto da legalidade brasileira. Assim, nossos objetivos nessa unidade são, vejam aí na tela de vocês, compreender o currículo nos seus aspectos legais, compreender a importância da legislação na definição do currículo escolar, determinar a sua ação educativa fundamentada na legislação vigente. Juntos, nós identificaremos as mudanças legais ocorridas no campo do currículo escolar para atuar como um professor mais reflexivo, analítico, criativo e proativo, com habilidade para resolver os problemas postos pelas transformações dos tempos atuais. A Lei de Diretriz e Base da Educação de 1996 orienta-se para um currículo de base nacional comum para o ensino fundamental e ensino médio. Na LDB, 3 artigos tratam sobre o currículo. Vejam aí na tela de vocês. O artigo 8º, mais geral, rege a organização da educação nacional. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Primeiro, caberá à União a coordenação da Política Nacional da Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Segundo, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. O artigo 9º, o artigo 9º define a competência da União, que deve estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. E o artigo 12 define que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola, notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. No capítulo da educação básica, encontramos outras referências mais específicas. No artigo 23,
orienta que esta deve ser oferecida em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem, assim o recomendar. O artigo 24 define as regras comuns de organização da educação básica, carga horária mínima anual de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, mínimo de 200 dias letivos, regras para classificação e progressão, formas de organização das turmas, verificação do rendimento escolar, controle de frequência, entre outros. Já o artigo 26 expressa que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. A LDB também estabelece as diretrizes que deverão orientar os conteúdos curriculares da educação básica, que envolvem valores, direitos e deveres e orientação para o trabalho. No artigo 27, os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Como vimos na unidade 1, a educação básica está dividida em modalidades e para cada modalidade há uma diretriz curricular nacional, as DCN, para regulamentá-la. Slide. As DCN são os documentos com caráter de obrigatoriedade por força de lei, definida na Resolução SEB número 2, de 7 de abril de 1998, em seu artigo 2º. As diretrizes curriculares nacionais são o conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimento da educação básica, expressas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de ensino na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. É importante ressaltarmos que a educação de nossas crianças e jovens é uma responsabilidade social, ou seja, problema da sociedade como um todo, e não só das que se utilizam da escola ou nela desempenham suas funções profissionais. Assim, a educação escolar, como patrimônio público, é de responsabilidade social, independentemente de sua forma jurídica de manutenção. É no contexto das contradições que permeiam o contexto social que está a expectativa de que a escola contribua para a formação de pessoas capazes de analisar criticamente a realidade na qual estão inseridas e exercerem participação cidadã em seu meio. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, no capítulo 1, no seu artigo 13, estabelece as formas para a organização curricular. O currículo, assumindo como referência os princípios educacionais garantidos à educação, assegurados no artigo 4º dessa resolução, configura-se como conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos. O parágrafo 1º deste artigo explicita que o currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, levando em consideração as condições de escolaridade dos estudantes no estabelecimento,
a orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não formais. O segundo parágrafo diz que na organização da proposta curricular é preciso assegurar o entendimento do currículo como experiências escolares desdobradas em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos. O terceiro parágrafo trata da organização do percurso formativo, que deve ser aberto e contextualizado. Para isso, deve ser construída em função das peculiaridades do meio e das características, interesses e necessidades dos estudantes, incluindo não só os componentes curriculares, centrais obrigatórios, previstos na legislação e nas normas educacionais, como também outros, de modo flexível e variável, de acordo com o projeto escolar, desde que assegure alguns aspectos, quais sejam: concepção e organização do espaço curricular e físico que inclua espaços que não apenas as salas de aula da escola. Ampliação e diversificação dos tempos e espaços curriculares. Escolha da abordagem didático-pedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar pela escola, que oriente o projeto político-pedagógico. Compreensão da matriz curricular, entendida como propulsora de movimento, dinamismo curricular e educacional. Organização da matriz curricular, entendida como alternativa operacional que embase a gestão do currículo escolar e represente subsídio para a gestão da escola. Entendimento de que eixos temáticos são uma forma de organizar o trabalho pedagógico. Estímulo à criação de métodos didáticos pedagógicos, utilizando-se recursos tecnológicos de informação e comunicação. Constituição de rede de aprendizagem, entendida como um conjunto de ações didático-pedagógicas com foco na aprendizagem e no gosto de aprender. Adoção de rede de aprendizagem, também como ferramenta didático-pedagógica relevante nos programas de formação inicial e continuada dos profissionais de educação. O parágrafo 4º traduz o entendimento da transversalidade como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. Diferenciando no parágrafo 5º a transversalidade da interdisciplinaridade, afirmando que ambas complementam-se e rejeitando a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. O parágrafo 6º diz que a transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica e a interdisciplinaridade à abordagem epistemológica dos objetos do conhecimento. O capítulo 2 desta mesma resolução trata, nos artigos 14 e 15, da formação básica comum e parte diversificada, que não podem se constituir em dois blocos diferentes. Devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo que as tecnologias de informação e comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular, desde a educação infantil até o ensino médio, imprimindo direção aos projetos políticos pedagógicos. O artigo 14 consta que a Base Nacional Comum na Educação Básica constitui-se de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e geradas nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania e nos movimentos sociais. As disciplinas que integram a Base Nacional Comum na Educação Básica são a língua portuguesa, a matemática,
o conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da história e das culturas afro-brasileira e indígena, a arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música, a educação física e o ensino religioso. Estes componentes curriculares são organizados pelos sistemas educativos em forma de áreas de conhecimentos, disciplinas, eixos temáticos, preservando-se a especificidade dos diferentes campos do conhecimento. A parte diversificada deve complementar a base nacional comum, levando em consideração as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar, perpassando todos os tempos e espaços curriculares constituintes do ensino fundamental e do ensino médio, interdependentemente do ciclo de vida na qual os sujeitos tenham acesso à escola. De acordo com a resolução que define as diretrizes curriculares para a educação básica, a parte diversificada pode ser organizada em temas com eixos temáticos selecionados nos colegiados escolares. A língua estrangeira pertence à parte diversificada e pelo menos uma deve ser incluída no currículo, escolhida pela comunidade escolar dentro das possibilidades da escola, que deve considerar o atendimento de suas especificidades. A língua espanhola, por força da Lei nº 11.161 de 2005, é obrigatoriamente ofertada no ensino médio, embora facultativa para o estudante, bem como possibilitada no ensino fundamental do 6º ao 9º anos. Ainda há leis específicas que complementam a LDB determinam que sejam incluídos componentes não disciplinares, como temas relativos ao trânsito, ao meio ambiente e à condição e direitos do idoso. Nós vimos que a Lei nº 9.394, de 21 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ela direciona para um currículo de base nacional comum para o ensino fundamental e médio. E a Resolução 4, de 2010, que é a lei que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, ou seja, as DCNs, estabelece as formas para a organização curricular. Além destas, vejam aí no próximo slide. A Lei 11.525, de 25 de setembro de 2007, definiu que o currículo de ensino fundamental incluísse obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes. A Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, prevê a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira em todas as escolas brasileiras e destaca o ensino da história e cultura dos povos indígenas, ou seja, tornou obrigatórios, no ensino fundamental e médio, conteúdos da cultura africana e indígena. A Lei nº 11.684, de 2008, alterou o artigo 36 da Lei 93/94, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. E, por último, a Lei 11.769, de 18 de agosto de 2008, altera a Lei 93/94 de 96 para estabelecer o ensino de música como conteúdo obrigatório no ensino fundamental e médio do componente curricular de artes. Com isso, chegamos ao final do conteúdo da segunda unidade da disciplina. Vimos nessa unidade sobre o currículo do ensino básico na legislação brasileira, expressos na LDB 93/94 de 96 e nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. E para encerrar nossa segunda unidade, proponho um pequeno exercício para fixar o aprendizado. Reforço a importância de vocês lerem cada capítulo do caderno didático à medida que vamos avançando com o conteúdo, para que a gente consiga resolver todas as nossas atividades, ok? Agora vejam comigo, aí na tela de vocês, questão 1.
De acordo com os artigos 24 e 26 da LDB de 96, como devem ser os currículos do ensino fundamental e ensino médio? O que são as diretrizes curriculares nacionais e qual a lei que regulamenta? Segundo as DCNs, quais as formas para a organização curricular? E, por último, quais as disciplinas que integram a Base Nacional Comum na educação básica e como deve ser a parte diversificada? Em dupla, reflitam e respondam a essas questões. Daqui a pouco nós voltamos. Então, pessoal, espero que vocês tenham realizado bem a atividade. E vamos lá às respostas? A questão 1. De acordo com os artigos 24 e 26 da LDB, como devem ser os currículos do ensino fundamental e ensino médio? O artigo 24 define as regras comuns de organização da educação básica. O artigo 26 expressa que os currículos do ensino fundamental e médio devam ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da ciência. A questão 2, o que são as diretrizes curriculares nacionais e qual a lei que a regulamenta? Como vimos, a educação básica está dividida em modalidades e para cada modalidade há uma diretriz curricular nacional para regulamentá-la. As DCNs são os documentos com caráter de obrigatoriedade por força de lei, definida na Resolução SEB número 2, de 7 de abril de 1998, em seu artigo 2º, da seguinte forma: as diretrizes curriculares nacionais são um conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimento da educação básica, expressas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de ensino na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. A questão 3, segundo as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, quais as formas para a organização curricular? Bem, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, no capítulo 1, artigo 13, estabelece as seguintes formas para a organização curricular. O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, levando em consideração as condições de escolaridade dos estudantes no estabelecimento, a orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não formais. Na organização da proposta curricular, é preciso assegurar o entendimento do currículo como experiências escolares desdobradas em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos. A organização do percurso formativo deve ser aberto e contextualizado. Para isso, deve ser construída em função das peculiaridades do meio e das características, interesses e necessidades dos estudantes, incluindo não só os componentes curriculares centrais obrigatórios previstos na legislação e nas normas educacionais, como também outros de modo flexível e variável de acordo com o projeto escolar. Defende ainda a transversalidade como a forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. A transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica e à interdisciplinaridade, à abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. Na questão 4, quais as disciplinas que integram a Base Nacional Comum na educação básica e como deve ser a parte diversificada? As disciplinas que integram a Base Nacional Comum na educação básica
são a língua portuguesa, a matemática, o conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da história e das culturas afro-brasileira e indígena, a arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música, a educação física e o ensino religioso. E a parte diversificada deve complementar a base nacional comum, considerando as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar e pode ser organizada em temas com eixos temáticos selecionados nos colegiados escolares. Então, encerramos aqui a segunda unidade da disciplina. Aguardo todos vocês no nosso fórum da unidade 2, no ambiente virtual de aprendizagem. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção, um grande abraço a todos e até lá.